Olá, seja bem-vindo à nossa Escola de Líderes e hoje é a segunda aula do segundo nível da matéria liderança. E hoje eu quero falar sobre o líder, um solucionador de problemas. Na primeira aula nós falamos sobre características de um líder segundo Jesus Cristo, segundo o Evangelho, segundo os discípulos de Jesus. E hoje eu quero falar sobre o líder, a pessoa do líder, como um solucionador de problemas. Todos nós, você precisa entender que todos nós passamos por problemas. Há pessoas que sofreram muito lá no mundo, na vida que levava, e de repente conhecem a Jesus e experimentam de algo poderoso na sua vida. Recebe do Espírito Santo, experimenta algo maravilhoso. E a tendência dessa pessoa é imaginar que você vai viver isso para sempre. Você vai num encontro com Deus, por exemplo, e você vive um final de semana maravilhoso. E você recebe muito da parte de Deus. E você imagina ou pensa que é assim e que vai ser para sempre, mas na verdade não é. Na verdade não é. E muitas pessoas acabam até se afastando de Jesus, se afastando de Deus, por causa dessa imaturidade de achar que só porque você agora está em Deus, Deus ele vai te livrar de tudo. Deus agora ele vai te deixar aí forte e suficiente, e você nada vai te derrubar, nada vai te atingir, nada vai te afligir. E não é dessa forma. Nós precisamos ser maduros e saber que ser um líder ou estar na presença de Deus ou ser um líder não significa que Deus vai te livrar de tudo. Não significa, nós precisamos ter esse entendimento de que problemas vêm, vão, uma época você está vivendo bênçãos de Deus, de repente você começa a passar por lutas. Isso acontece na vida de todo ser humano, seja ele ímpio ou seja ele cristão. A diferença é que nós em Cristo Jesus, nós temos o revestimento do Senhor. Nós não estamos sozinhos. Nós em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo conosco. Há uma graça sobre nós. Há uma diferença. E que, independente, muitas vezes nós podemos passar sim por algumas dificuldades, mas a igreja, o ministério, isso nos blinda, nos ajuda. Então, por isso você precisa fazer parte de um ministério, você precisa estar em comunhão com a sua igreja, você precisa porque a igreja te protege. Ela tem essa graça de Deus, quando estamos em comunhão, há uma proteção. Eu sempre digo, sempre costumo ministrar e pregar dizendo, olha, na igreja, na congregação, ali, uma palavra que você recebe te fortalece, um aperto de mão, um abraço de um irmão, de um amigo te fortalece. Uma palavra amiga, às vezes um ouvido, que alguém empresta o ouvido para te ouvir. Às vezes você conversa, desabafa e de repente já vem uma luz na sua mente e você passa então a compreender melhor o que você está passando e você passa a ter forças para superar as suas crises, as suas lutas. Então, estar em uma congregação, fazer parte de um ministério, ser um líder, isso vai te capacitar, te preparar, te levantar com força, com ousadia para superar os desafios do dia a dia, os desafios da sua vida. Cada um de nós temos um problema em áreas diferentes, em situações diferentes, outras em áreas iguais, mas não adianta, todos nós somos uma pessoa, uma diferente da outra. Então, a forma de agir ou reagir a cada situação, ela, ela precisa, muitas vezes, de ajuda. E essa ajuda está no quê? Está nessa comunhão. Está nesse processo de liderança. Então preste atenção, ser um líder, anote isso, ser um líder não significa que Deus vai te livrar de tudo. Por quê? Porque Deus ele usa, preste atenção nisso, entenda isso com maturidade. Deus usa o problema que você está passando, Deus usa, ou que você pode vir a passar, Deus usa os problemas. Os problemas na vida de um cristão vem com um propósito. Então Deus usa os problemas que passamos
para estabelecer o seu propósito, o propósito dele. Às vezes, nós precisamos compreender que às vezes o problema que vem sobre a nossa vida, ele tem um propósito. Não é para nos destruir, é para acertar algumas coisas. E eu quero falar aqui sobre alguma maturidade, as maturidades acerca dos problemas. Eu quero falar sobre 5 propósitos de Deus para os problemas. 5 propósitos de Deus para os problemas. Número 1, Deus usa o problema para nos direcionar. Deus usa o problema para nos direcionar. Às vezes você está em uma direção errada. Às vezes você está indo por um caminho achando que é correto, achando que está certo. Por quê? Porque você não vê uma ação maligna, você não vê o pecado e você vê lucros, às vezes lucros financeiros, e você pensa, uau, que bênção, eu estou vivendo coisas maravilhosas em Deus, e você vai trilhando por esse caminho e de repente vem um problema. E você pensa, mas como? Estava tudo certo, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu entreguei a minha vida a Deus, eu passei por um encontro, eu tive uma experiência forte com Deus, Deus está na minha vida, por que eu estou passando por isso? Você está passando por isso? Algumas pessoas botam a culpa no diabo e dizem, mas o diabo se levantou contra a minha vida, e ela ora, e parece que o diabo não sai. Mas na verdade não é o diabo. Na verdade, o problema que você está enfrentando é para te dar direção, é porque você está num caminho, numa direção errada. E aí vem um problema para te direcionar da forma correta. Então, Deus ele usa os problemas para te direcionar. Vamos lá para a segunda coisa aqui, o segundo propósito de Deus para os problemas. Deus usa o problema para nos inspecionar. A primeira é para nos direcionar. A segunda é para nos inspecionar. Então, Deus examina o nosso coração. Ele vê em nosso coração, muitas vezes, a motivação errada. Ele vê em nosso coração que algo está errado, mas nós não conseguimos ver. Por quê? Porque estamos tão cheios de um propósito, às vezes um propósito pessoal, e que não é o propósito de Deus. Estamos tão cheios de vontade, tão cheios de desejos por algo, e que às vezes nós não estamos nem olhando as consequências. Às vezes a motivação do nosso coração é a motivação errada. Às vezes nós mostramos, as pessoas mostram na igreja, ou para os pastores, ou para os líderes, ou para os familiares, mostram uma coisa, mas aqui dentro, no coração, eles estão com outras intenções. E aí o problema vem para expor o que está dentro de você. Aí vem Deus e tira essa máscara. Aí vem um problema e cai essa máscara. Às vezes o problema vem e você está carregando uma máscara, está carregando está vivendo um personagem, está vivendo algo que não é você. E de repente vem um problema. E esse problema vem por quê? Vem para te inspecionar. Vem para olhar, opa, o que está no teu coração? O que está aí dentro da sua mente? O que você está pensando? Aí vem um problema, você pensa, mas como? Meu Deus, onde é que estava Deus que não viu isso? Onde é que estava Deus e por que Deus não falou comigo? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Deus permitiu para que você olhasse para dentro de si, olhasse para o seu coração e visse que tem alguma coisa errada aí. Tem motivação errada, tem propósito errado. Dá uma olhadinha no teu coração, vê se não tem alguma coisa errada aí. Então vamos lá. Primeiro, Deus usa o problema para nos direcionar. Segundo, Deus usa o problema para nos inspecionar. Terceiro, Deus usa o problema para nos corrigir. E aqui vem a correção de Deus. Às vezes, os problemas vêm exatamente para nos
nos levar a submeter a sua vontade, nos corrigir mesmo. A Bíblia diz que, assim como um pai, né, corrige o seu filho, assim Deus nos corrige. Né? Muitas vezes você vê o seu filho, você que é pai, você que é mãe, você tem um filho pequeno e às vezes o filho está indo lá, às vezes colocar o dedo na tomada, né? Ou pegar um artefato, um copo de vidro, um material cortante, uma faca, ou algo, e você vê ele pegando aquilo e quer brincar com algo, um material cortante, e você vai lá e exorta, ou você vai lá e corrige, não, não pode pegar isso aí, e você às vezes dá um tapinha na mão ali, isso aqui não pode. E aí a criança chora, o bebê chora, e ele não entende por que ele foi punido, ele não entende, mas na verdade o pai estava fazendo o quê? Corrigindo ele porque sabia que aquilo ia trazer um problema, aquilo ia trazer algo ruim, aquilo ia ser algo, ia fazer algo, ocasionar uma situação terrível, e Deus vem e nos corrige. Qual, né? E às vezes, qual é o pai que não corrige o filho que ama, diz a Bíblia. Então Deus nos corrige, Deus é pai. Deus é pai e às vezes Deus fala conosco. Às vezes Deus fala contigo. Deus diz, filho, não vai. E você está tão cheio do desejo e você acha, não, eu quero. É Deus que está me abençoando. E Deus diz, não, não sou eu não. Não é eu, é o teu coração, você não está vendo. E aí não vai, não vai. Não, mas eu tenho que ir, eu tenho que ir. Ah, tu vai? Então, peraí. Então eu vou te corrigir. Você vai perder algumas coisas para que você aprenda. Você vai acontecer alguma coisa para que você aprenda como tem que fazer. Para você se submeter, você é muito orgulhoso, você é muito soberbo. Então, olha, aqui tá, vem o problema e você pensa assim, poxa, por que esse problema veio? Aí você aprende, amadurece. O problema vem para nos corrigir. Agora vamos lá, vamos para o quarto propósito, né, de Deus para permitir os problemas. Vamos lá, o primeiro, já falei, é para nos direcionar. O segundo, para nos inspecionar. O terceiro, para nos corrigir. O quarto, Deus usa o problema para nos proteger. Para nos proteger. Acabei de citar o exemplo agora de uma criança que pode pegar um material cortante e que pode até cortar a sua mão e pode ocasionar um acidente. E aí vem algo, Deus faz a mesma coisa como um pai. Ele vai lá, cria uma situação que às vezes é desagradável para a gente, mas é porque ele nos ama, ele quer nos proteger. Tem problemas que vêm para a sua vida para te livrar do mau caminho. Tem problemas que vêm, eu sempre uso o exemplo, às vezes você está andando de carro e às vezes o carro estraga, o carro quebra. Aí você pensa assim, mas que coisa, o diabo se levantou. Não, às vezes é Deus que permitiu que isso acontecesse, para que você não tivesse um acidente lá na frente. Né? Às vezes você sai e você sai no horário, você não está atrasado, você não foi imprudente, você saiu no horário e de repente no meio do caminho você pegou um trânsito. Aí você olha no relógio e pensa, mas que coisa, eu vou chegar atrasado no meu compromisso, eu saí cedo. Saí cedo, eu não fui imprudente, eu estou dentro do meu horário, mas agora com esse trânsito aqui, eu vou acabar chegando tarde. Às vezes aquela situação vem exatamente para te proteger. Então, não reclame, não murmure. Procure entender, olhar para dentro de si e procure respostas. Às vezes você não vai ter a resposta. Às vezes a resposta é exatamente esse processo de amadurecimento. Talvez era esse o propósito. Era exatamente te proteger. Talvez você não vai entender, mas você foi guardado pelo Senhor. Então os problemas muitas vezes vêm na nossa vida porque Deus ele nos ama. E às vezes ele permite que o problema aconteça porque ele cuida da gente. E o quinto e último propósito de Deus para os problemas é: Deus usa o problema para nos aperfeiçoar. Para nos aperfeiçoar. É claro que sempre que nós empreendemos algo, tentamos construir algo ou fazer algo, a gente erra. E os erros, muitas vezes,
causa ou nos traz um problema, às vezes é grave. Nós tentamos fazer a coisa correta, mas de repente no meio do caminho há um acidente de percurso, alguma coisa acontece e nós não compreendemos e a gente fica pensando, mas por quê? Só que, na verdade, os erros que você comete e que muitas vezes ocasionam um problema, os erros que você comete e que nós cometemos, muitas vezes esses erros eles não são erros, eles são apenas uma forma que você aprendeu que dá errado, que não dá certo. E no meio desses erros, você vai aprendendo a fazer a coisa correta. Isso vai nos aperfeiçoando. Então, nós somos seres sujeitos a erros, nós erramos, nós falhamos muitas vezes, e essas falhas e esses erros servem para nos aperfeiçoar. Agora, preste atenção, enquanto você não for aperfeiçoado, você vai continuar passando por problemas. Então, quanto mais cedo você aprender com o problema, você aprender com o erro, mais cedo você vai amadurecendo e vai se aperfeiçoando. Deus vai te aperfeiçoando mais cedo. Então, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar dos problemas que você está enfrentando, das lutas que você está passando, fale com Deus e diga para Deus, Deus, o que o Senhor está fazendo com isso? O Senhor está me direcionando para um outro caminho e eu não sei? O Senhor está inspecionando, será que tem alguma coisa errada comigo? Ou o Senhor está me corrigindo? Será que o Senhor está me protegendo de algo? Tem alguma coisa que eu estou vendo, que eu não estou vendo e que o Senhor está vendo e o Senhor está me alertando? Então, me perdoa, Senhor, se eu estou indo para o caminho errado. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai eterno, por me proteger. Obrigado, Jesus, por me guardar. Esse problema me guardou. Obrigado, Jesus. Seja grato. E fale com Deus. Quem sabe Deus está te aperfeiçoando. E você pode dizer assim, Deus, obrigado por ter passado por isso, porque isso me ensinou isso. Obrigado, aprendi como não seguir mais esse caminho, por não fazer mais essas coisas erradas. Obrigado, passei por luta, passei por problema, mas aprendi. Isso se chama maturidade espiritual, isso se chama maturidade nesse processo, esse processo que você está vivendo agora, ou que talvez você já conhece Jesus há muito tempo e sofreu muitas lutas, passou por muitas dificuldades, até chegar aqui, até chegar nesse momento em que você está aprendendo algo novo e está sendo aperfeiçoado em Deus. Agora, uma vez você entendendo isso, tudo que você está aprendendo aqui, você pode aplicar ou ensinar outras pessoas também. O que você acabou de ouvir agora, o que você acabou de anotar aí, esses 5 propósitos de Deus para os problemas, o que você acabou de ouvir agora, você pode ensinar outras pessoas também. Você pode chegar para o seu discípulo e dizer, olha, Deus pode estar usando desse problema que você está passando para te corrigir, ou para te inspecionar, ou para te aperfeiçoar. Você pode ensinar isso para os seus discípulos. Mas eu quero te dar aqui 8 dicas que você vai usar para ajudar os seus discípulos a solucionar os problemas deles. Então você vai ter pessoas, você vai liderar pessoas que vão passar por lutas e passar por problemas. Você vai liderar pessoas que vão passar por dificuldades. E aí você vai ensinar elas. E eu quero vou dar aqui algumas dicas, 8 dicas para você ajudar os seus discípulos. Anote aí, como ajudar seus discípulos a solucionar os seus problemas. Como ajudar seus discípulos a solucionar seus problemas. 8 dicas, vamos lá, número 1, esteja frente a frente com ela. Esteja frente a frente com a pessoa. Você precisa ter o contato pessoal. Eu sei que hoje nós estamos na era digital e nós conversamos por aplicativos de mensagens, nós fazemos ligações e tudo mais. E isso é bom, ajuda por um determinado tempo, isso contribui. Mas para resolver o problema de alguém, você precisa estar frente a frente com ele. Por quê? Porque
pelas redes sociais ou pelos aplicativos, pelos celulares, as pessoas mentem, as pessoas não demonstram expressão de sentimentos e muitas vezes nós nos equivocamos no conselho. Ao aconselhar essa pessoa, nós muitas vezes nos equivocamos, nós erramos. Então, quando você está frente a frente, as pessoas, quando elas estão frente a frente com você, elas, nem sempre, claro, mas elas são mais transparentes. Nem sempre a pessoa é totalmente transparente. Às vezes elas escondem algumas coisas, claro, mas isso é mais fácil você diagnosticar quando você está frente a frente com ela do que com o telefone ou com o aplicativo. Por isso, quer ajudar alguém a resolver o problema, marque uma reunião com ela. Quer ajudar uma pessoa a resolver, quer ajudar os seus discípulos, quer liderar os seus discípulos, marque um café, converse com ela pessoalmente. Marque uma reunião com ela. Não fique apenas por smartphone, não fique apenas por rede social. Quer ajudar alguém? Esteja frente a frente com ela. Número 2, mantenha o foco na solução do problema. Mantenha o foco na solução do problema. Quando você está conversando com alguém e essa pessoa começa a falar dos seus problemas, pedindo uma ajuda para você, mantenha o foco na solução. Não se deixe influenciar pelo que você ouve. Às vezes, às vezes a pessoa está contando um problema para você e você sabe a solução. Mas aí, às vezes, ela começa a contar e as suas mazelas, as suas dores, o seu melindrismo, as suas melancolias, e você vai se sensibilizando com aquilo e você já perde o foco da solução. Você já começa a querer ajudar ela, a apenas abraçar ela, apenas dar uma atenção para as suas feridas, para as suas mágoas. E não é assim. Mantenha o foco no resultado, no alvo, na solução do problema. Então, não se deixe levar pelo emocionalismo. Mantenha-se o foco na solução do problema. Aí você vai conseguir ajudar. Porque senão você vai apenas ouvir, e essa pessoa ela vai desabafar com você, vai ajudar um pouco, porque vai aliviar a sua pressão, a sua crise, mas o problema dela vai continuar lá. Então você precisa manter o foco na solução do problema. Vamos lá, número 3. Busque a raiz do problema. Não dê ênfase nas consequências. Vá na fonte e resolva um de cada vez. Algumas pessoas, elas buscam no aconselhamento, na conversa, elas contam os problemas e elas começam a contar também as consequências. E as consequências do problema, do erro, as consequências do erro são inúmeras. E aí, de repente, você começa a ouvir, meu Deus, mas deu isso, meu Deus, mas isso ocasionou isso, e ocasionou aquilo, e ocasionou aquilo, e ocasionou... E aí, de repente, você vai vendo e vai olhando e, meu Deus, e agora? A tua cabeça começa a embaralhar tudo e você já não sabe mais o que fazer. Numere e combata, vá em busca da raiz. Preste atenção. Se uma pessoa fez algo errado e isso ocasionou vários problemas, então ela tem um problema aqui para resolver e desse problema ocasionou outros 9. Então agora ela está com 10 problemas para resolver. Preste atenção. Um problema ocasionaram 9 problemas. E agora ela está com 10 problemas para resolver. O que você tem que fazer? Buscar qual é o problema que ocasionou tudo isso. Vai lá e combate ele. Combatendo esse problema, preste atenção. Combatendo esse problema, nem sempre você vai resolver tudo. Por quê? Porque talvez esse problema já ocasionou coisas terríveis. Então não tem como resolver tudo. Mas às vezes, quando você combate esse problema, você elimina 5 problemas. Os outros 4 talvez ficaram. E você vai resolver depois. Agora, quando você combate esse, você elimina outros juntos. Talvez 3, talvez 4, talvez 5, talvez os 6. Fica alguns para resolver e você resolve depois. Então, cada coisa no seu tempo. Resolva um problema de cada vez, mas vai direto na raiz do problema. Agora, se você
ouvir e ficar ouvindo ele contar, olha, eu fiz isso, deu aquilo, de repente você vê um monte de problema e você diz, não, vamos resolver isso aqui primeiro. Ou vamos resolver esse, depois esse, depois esse, depois esse. De repente, quando você começa a numerar os problemas e resolvendo problemas fáceis muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Vai levar talvez dias, talvez meses e até anos para resolver. Então vai direto à raiz do problema. Vai direto àquele problema que ocasionou tudo, resolva aquilo. Vai lá, resolve, vai lá, toma uma atitude, oriente essa pessoa a resolver aquilo. Porque aquele problema vai resolver os outros, ou alguns dos outros. Isso vai eliminar uma grande carga. Agora, se resolvendo coisinha por coisinha, um probleminha de cada vez, corre o risco de, no decorrer do processo, surgirem outros problemas e essa pessoa ficar, então, travada, trancada no meio desses problemas e não conseguir se superar. Então, busque a raiz do problema, não dê ênfase nas consequências, vai na fonte. Ah, porque tem consequência disso, disso, aquilo. Não, vai na fonte, resolve a fonte primeiro. Porque às vezes você resolve uma consequência, mas a fonte está lá, ela vai e abre outra. Acontece uma outra consequência e você resolve aqui e acontece uma outra. Você nunca elimina os problemas todos, sempre vai ficar com uma pendência. Então, busque a raiz do problema. Número 4. 4 dicas para que você possa ajudar os seus discípulos, ajudar alguém a solucionar os seus problemas pessoais. Número 4. Distinga o problema dos fatos da vida. Distinga os problemas dos fatos da vida. Existem problemas que ocasionaram porque você ocasionou o problema. O seu discípulo ocasionou o problema. Ele foi a causa. Ele foi lá e tomou uma atitude errada e estragou tudo. Ele fez algo terrível. E isso trouxe um grande problema para ele. Sim. Mas existem outros problemas que vieram para ele e que foram outras pessoas que ocasionaram. Ok. Nos dois casos, você está ali para ajudar e para resolver. Mas existem problemas que não foi nem essa pessoa que ocasionou e não foi nenhuma outra pessoa que ocasionou. Foi uma consequência da vida e que isso não está relacionado às atitudes dele. Tem pessoas que se culpam, tem pessoas que culpam Deus, tem pessoas que culpam o diabo, tem pessoas que culpam as pessoas da família, tem pessoas que culpam a igreja, tem pessoas que culpam o seu líder e vivem culpando pessoas, mas na verdade ninguém teve culpa. Foi uma situação que aconteceu, um caso que aconteceu, uma situação que aconteceu. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro, se de repente você ultrapassa o limite de velocidade e você é imprudente no trânsito e provoca um acidente, foi culpa sua. Você ocasionou aquilo. Então você adquiriu um problema e agora você precisa resolver. Agora, e aquelas pessoas que andam na rua, de carro, que estão ali talvez com a família, conversando, dirigindo bem, numa velocidade baixa, passeando tranquilamente e de repente alguém vem e bate no carro. Ou de repente não foi nem um outro motorista imprudente, talvez um animal atravessou a pista. Um animal atravessou a pista e aconteceu um acidente ali. Eu te pergunto, esse problema, quem foi o culpado? Quem é o culpado do problema? Se atravessa um animal na pista, quem é o culpado? Queridos, preste atenção, isso foi um fato que aconteceu. Algo que aconteceu. Não adianta você reclamar, murmurar e ter um pensamento negativo e um pensamento pessimista, dizendo, olha, só tenho problemas, só tenho problemas. Não, foi um fato. Separe as coisas. Resolva os problemas e saiba separar o que é fato da vida. Por exemplo, alguém da sua família faleceu. Alguém
que você talvez, um sócio da sua empresa faleceu, você não contava com isso, e agora? Vai resolver como? Como é que se resolve um problema desse? Como é que vai resolver? Você vai lá orar para ressuscitar, né? Como é que se resolve esse problema? Como é que resolve alguém, o seu sócio? Você tinha sociedade com alguém e esse rapaz, essa pessoa que você era sócio, era alguém novo, você jamais imaginaria que essa pessoa ia falecer, ia morrer. E o que aconteceu? Ela vem a óbito. Algo inesperado aconteceu, ninguém imaginava. E aí você agora tem que arcar com toda a consequência de uma empresa ou de um negócio. E agora fazer o quê? Não tem o que fazer nesse caso, não tem como trazer aquela pessoa de volta à vida. Ela faleceu, chegou a hora dela, Deus a levou e pronto. Agora você ficou com a bomba aí na mão, vamos resolver. Então saiba diferenciar esses problemas, os problemas que você tem e que às vezes são coisas que você ocasionou, ou há uma fonte, há uma raiz e precisamos eliminar essa raiz, mas tem outros casos que não tem raiz, a raiz é aquilo mesmo, aquilo era um fato, tinha que acontecer e ponto final, e que ocasionou um problema. Eu não tô dizendo que não é um problema, não, é um problema, mas aconteceu, é um fato que a vida te trouxe e agora vamos resolver e ponto final. Então, saiba distinguir, distinga o problema dos fatos da vida. Número 4, agora vamos para o número 5, a quinta dica para que você possa ajudar alguém a resolver os seus problemas. Número 5, não acredite em tudo que contam para você. Então, se você está de frente a frente com uma pessoa e ela começa a contar, olha, meu amigo, meu líder de célula, meu parceiro, meu amigo, minha amiga, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso que você me ajude, por favor. E ela começa a contar os seus problemas. Escute, calma, ouça e busque o discernimento do Espírito Santo. Por quê? Não acredite em tudo que contam para você. As pessoas mentem, as pessoas manipulam. Você precisa buscar discernir a real intenção. A real intenção. Né? Muitas vezes as pessoas estão passando por um problema num casamento e elas vêm conversar com você e elas vêm dizer, olha, estou passando por um problema porque a pessoa cometeu isso ou fez isso, aquilo, e você pensa assim, uau, que pessoa louca, teu marido é um louco, ou a tua esposa é louca, que coisa, por que ela fez isso tudo? E aí você toma as dores daquela pessoa achando que é assim. Aí de repente você vai lá e conversa com a outra pessoa e você vê que não era nada daquilo que ela te contou. Ela apenas contou a versão dela de algo que ela idealizou na mente, mas que não são fatos. Então você precisa entender, buscar isso. Você precisa buscar esse discernimento. Não acredite em tudo que contam para você. Não acredite, muito menos. Não fale, não passe isso adiante. Não passe. O líder não pode contar um problema que a pessoa te contou. Não pode. Por quê? Porque às vezes você pode contar uma coisa que não era verdade. Então você que é um líder, um homem ou mulher de Deus, ouve um problema de alguém e de repente você passa para frente aquele problema ou conta aquele problema acreditando, e mesmo que aquilo até você tem liberdade para contar, né? Não é um segredo, às vezes é algo que ele mesmo está contando para todo mundo e você então vai e repassa isso. Você pode estar pecando, porque você pode estar passando algo que é uma mentira. Então cuidado com o que você fala e cuidado com o que você ouve, né? E não replique, não repasse essa informação, porque às vezes essa pessoa pode estar mentindo e você pode passar por mentiroso também, porque você está repassando algo que aconteceu, um problema que aquela pessoa está enfrentando, está passando, e esse problema é uma mentira. Algo ali não tá correto, não está certo. E você não está discernindo. Então busque discernir
Porque pessoas muitas vezes elas vêm conversar com você, contando um problema, botando a culpa do problema em outra pessoa, mas na verdade a culpa é dela. E ela só quer que você ajude ela a resolver o problema, que vai muitas vezes prejudicar a outra pessoa, às vezes é por vingança. E você vai lá, ajuda e na verdade vai prejudicar uma outra pessoa, uma terceira pessoa, e vai prejudicar outra pessoa, e essa pessoa está sendo injustiçada por causa de uma atitude errada que ela está tomando. Então, e você está contribuindo para isso. Então, por isso, busque discernir, não acredite em tudo. E a sexta dica que eu quero te dar aí para solucionar, para ajudar pessoas a solucionarem os seus problemas. Número 6, discirna o tempo. Tenha esse discernimento do tempo. Por quê? Porque às vezes é necessário agir. Você pode chegar para a pessoa vem para você e conta os problemas e diz, olha, eu fiz isso, aconteceu isso, e você vai olhar para ela e vai dizer, olha, você precisa fazer isso aqui. Se você fizer isso, isso vai se resolver. A pessoa, uau, é isso mesmo, que legal, eu vou fazer. E ela vai e faz, dá tudo errado. Por quê? Porque às vezes o teu conselho foi certo, mas foi no tempo errado. Então você precisa saber discernir o tempo, porque às vezes é necessário agir. Vai lá e faça. Vai lá e exerça. Vai lá e age dessa forma que as coisas vão se resolver. Ok, ele vai lá, faz e glória a Deus. Resolveu. Mas outras vezes é necessário esperar. Às vezes você sabe o caminho a ser percorrido, mas a pessoa não deve ir por enquanto. Deve aguardar. Você sabe que tem que fazer. Por exemplo, perdão. Perdão é algo de Deus? Claro que é. Deus quer que a gente perdoa? Claro que quer. Deus quer que a gente peça perdão, se conserte com alguém? Claro que quer. Deus quer. Então, se alguém feriu uma pessoa, feriu a outra pessoa, e aí ela está com o coração assim, dizendo assim, não, eu quero ir lá pedir perdão, o que eu faço? O que você vai dizer? Você vai dizer, claro que você tem que pedir perdão, porque pedir perdão é algo de Deus. E lá, confessar o erro, se consertar, é algo de Deus. Porém, às vezes não é o tempo. E você vai ter que dizer assim, não vai lá pedir perdão agora. Você está entendendo? É que às vezes é certo fazer, mas não é o tempo de fazer. Às vezes é necessário tomar uma atitude, mas às vezes essa atitude não pode ser agora. Então o que tem a fazer é esperar. Espere. Às vezes o meio para resolver o problema é esperar. Muitas pessoas são ansiosas, querem resolver, ficaram chateadas, ficaram magoadas e querem resolver. Não, eu preciso ir lá conversar com aquela pessoa, eu preciso ir lá e resolver isso, eu preciso ir lá e falar isso, eu preciso ir lá e falar isso. Calma, calma, calma. Às vezes o meio para resolver é esperar. Aquieta o teu coração, descansa e de repente a pessoa espera e passa uma semana, tudo resolveu. Tudo se resolveu e não precisou ela ir lá e se expor, se machucar, se ferir, passar por tantas afrontas. Não precisou, bastou ela esperar e deixar que as coisas se resolvessem. Então nós precisamos discernir, nem sempre a solução é agir. Às vezes a solução é esperar. Vamos lá? Sétimo, quero falar sobre 8 dicas, vamos lá para a penúltima. Sétima dica para você resolver os problemas ou ajudar alguém a resolver os seus problemas. Ensine a olhar para dentro de si. Ensine as pessoas a olhar para dentro de si. Quando você conversar com alguém que está com um problema terrível, algo que aparentemente não tem solução, as consequências são desastrosas, e você pensa, e agora? Como que eu vou ajudar essa pessoa? Comece a fazer perguntas para que ela possa olhar para dentro dela. Por quê? Porque a solução dos problemas, na grande, esmagadora maioria das vezes, já está dentro de nós.
A solução do problema já está dentro de nós. Não é todos os casos? Não. Mas a grande maioria das vezes, a solução do problema já está aqui. Já está aqui. Já está dentro de nós. Nós já sabemos o que fazer. O problema é que não conseguimos enxergar. As pessoas não conseguem enxergar. A crise da ansiedade por causa do problema cega, tapa os nossos olhos, tapa os nossos ouvidos. Nós ficamos desesperados por causa do problema e não conseguimos olhar a solução que está tão perto, está dentro da gente. Muitas vezes a solução está ali, é só pegar uma peça, mudar a peça de lugar e tudo se resolve. Mas como o problema vem, ele afronta, ele assusta, a pessoa fica numa crise de identidade, crise existencial, uma crise interna e ela não consegue ver o problema. Então você precisa fazer perguntas para que você possa ensinar ela a olhar para dentro de si. Então esse é um trabalho de liderança, é extrair de dentro da pessoa, a solução. A solução já está lá. Muitas vezes a solução já está dentro dela. Ela só não consegue ver. E você precisa ensinar ela a olhar para dentro. Então, como é que eu vou extrair essa solução de dentro dela? Não tem como entrar lá e dizer, olha, está aqui. Não tem, às vezes nem você sabe. Às vezes você não sabe. Às vezes o problema tá, a solução está dentro dela. Ela tem a ideia, ela tem a estratégia, ela tem a visão, ela tem o caminho a ser percorrido, ela já tem ali, só que ela não consegue ver. Então você tem que extrair isso. Como é que você vai ter que extrair isso? Fazendo com que ela olhe para dentro de si, fazendo com que ela olhe para dentro, olhe para as suas ideias, para os pensamentos. E nisso é extremamente importante você fazer perguntas. E não é qualquer pergunta aleatória. Busque perguntas inteligentes, maduras. Busque perguntas que vão trazer um gancho. As suas perguntas têm que ser como um anzol, que você joga o anzol lá no rio, no mar, no lago, e ele vai lá dentro para tirar lá o peixe, né? Então assim tem que ser um anzol. Você tem que lançar um anzol para extrair de dentro dela a solução do problema que já está lá. E o oitavo e o último, a oitava dica e última dica para que você então solucione os seus problemas e para que você solucione os problemas das pessoas que vierem até você. Porque Deus te chamou para ser um líder e você vai ajudar muitas pessoas a solucionarem os problemas delas. E a oitava dica é: motive as pessoas a permanecerem em Cristo. Motivem as pessoas a permanecerem em Jesus, em Cristo, mesmo diante das dificuldades. Por quê? Desistir não é a solução. As pessoas precisam compreender que desistir não é a solução, né? Existe, claro, existem problemas que elas mesmas adquiriram e elas mesmas estão grudadas nos problemas e aí, claro, que o problema precisa ser solto, precisa soltar, precisa desistir dessa insistência naquilo que é errado, com certeza. Quando eu falo aqui que desistir não é a solução, é desistir de Jesus. Desistir de Jesus, desistir de buscar a Deus, desistir da célula, desistir da igreja, desistir de uma caminhada, desistir de ser discipulado, desistir dos propósitos de Deus não é a solução. Então essa pessoa precisa compreender que as coisas estão bem, permaneça em Deus. Está ruim, está com problema, permaneça em Jesus, permaneça em Deus. Permaneça nele. Ah, mas eu estou passando por uma luta terrível, eu preciso, agora eu preciso me ausentar, eu preciso me excluir. Não, excluir não é a solução. Você precisa estar no meio de comunhão, no meio dos irmãos, no meio da igreja, porque é ali que o Senhor vai se manifestar, que o reino vai se manifestar. Então você precisa permanecer em Cristo. Você não pode se afastar do caminho da verdade por causa de uma luta que você está enfrentando. Você não pode atravessar essa luta ou deixar sem o Senhor Jesus. Você está passando por um deserto, se tiver que passar, vamos passar junto. Se tiver que passar, então passe pelo deserto.
mas passe com Jesus Cristo. Está enfrentando uma luta terrível, você não vê solução agora, não adianta, o caminho é enfrentar isso, então que enfrente essa luta, mas leve Jesus com você. Você precisa estar firme no Senhor para atravessar esse vale, para atravessar essa luta, para enfrentar os seus problemas e vencer os seus problemas. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês e assista essa aula novamente, volte atrás aí no vídeo, faça as suas anotações, porque essa aula é extremamente importante para você lidar com os seus problemas, porque todos nós passamos por problemas e porque você agora está se tornando um líder, referência para uma geração, para multidões, e você vai carregar essa bagagem, essa aula aqui vai carregar aí para o resto da sua vida. Então, dá uma analisada, volte o vídeo, assista o vídeo novamente e que Deus te abençoe e que Deus te levante como um grande líder que vai ajudar dezenas, centenas e até milhares de pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Deus abençoe.